outro microfone aqui. Estou com a garganta um pouco arranhando. Esse aqui eu consigo controlar melhor aqui, ser um pouquinho mais confortável, né? Irmãos, nós temos estudado a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro. Então nós iremos meditar nessa oportunidade. Então eu convido que você deixe a sua Bíblia aberta para 2 Pedro, enquanto apresento aqui a introdução, a sequência, e a gente dá andamento, né? Antes de falar as palavras iniciais, vamos orar. A irmã Vilma pede que oramos por um rapaz chamado Silvio, né? Vamos orar. Orar também pela irmã Simone, disse na IBD que já a segunda vez no mesmo mês que ela pega dengue, né? Então, não é fácil. Vamos orar por ela. Monique não estava bem. Algum outro irmão, que os irmãos têm lembrado que a saúde não está muito boa. A irmã Keila, né, esposa do pastor Jonas, né, lá da Zona Leste, Zona Norte, ok. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe. Rodrigo, pai do Rodrigo, irmão José, orar pela saúde dele também, né? Então vamos apresentar diante do Senhor esses pedidos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, porque agora podemos abrir a tua palavra, ler e explicá-la. E para isso pedimos que o Senhor nos abençoe, que a ação do seu Espírito Santo venha clarear o texto lido, nos dar entendimento e nessa dinâmica me usar como instrumento em tuas mãos para a compreensão do texto lido. Que o Senhor também possa agir ali onde estão as crianças, onde o texto bíblico será apresentado para elas. Que o Senhor abençoe a professora, que o Senhor abençoe cada criança ali presente, que possam também compreender o que é lido e explicado. E a tua palavra, que é poderosa, há de cumprir o desejo do Senhor. Nós colocamos diante do Senhor todos esses nomes apresentados e as suas necessidades, o Silvio, a irmã Simone, a irmã Keila, o irmão José, a Monique e os demais irmãos que estão neste momento necessitados do auxílio do Senhor. Que o Senhor possa ir ao encontro deles fortalecendo, aliviando suas dores, curando, trazendo restauração e edificação. É o que nós pedimos, confiados no nome de Jesus. Amém. Ok. Irmãos, nós vivemos um período de grandes crises. E quando eu me refiro a crises dentro desse recorte proposto, eu não estou falando das catástrofes, eu não estou falando das calamidades e coisas nesse sentido. Eu tenho falado de crises e faço um recorte de que vivemos um período de grande crise moral, de grande crise intelectual. A sociedade está cada vez mais longe dos padrões conservadores. Parece que a realidade de hoje não é apenas que cada um tem a liberdade para fazer o que bem entender, mas existe uma intencional ação na direção de ruir, de demolir tudo que é conservador. E com questões conservadoras, eu não me refiro a verdades cristãs. Eu estou me referindo a bons costumes, eu me refiro a verdades conservadoras que eram observadas há um tempo atrás, até mesmo por aqueles que não tinham compromisso com a verdade da palavra do Senhor, que não serviam ao Senhor, mas cujas vidas e famílias eram cercadas de bom costume, de algo conservador dentro dos seus princípios éticos, morais.
O que nós vemos hoje é uma avalanche na direção de empurrar cada vez mais para o canto tudo que se apresenta como conservador. É impressionante como que mentir de uma forma arquitetosa, planejada, estudada, para se obter vantagem com isso, não é apenas uma exceção no meio de uma maioria de uma regra conservadora. Parece que essa mentira arquitetada e projetada para o mal se transformou no modus operandi. Esse é o ponto. É isso que nós estamos enxergando, é isso que nós estamos vendo, né, com a sociedade corrompida da atualidade. Há um tempo atrás, você poderia entrar nas plataformas de vendas, né, Mercado Livre, OLX, agora nós temos o Marketplace, agora temos tantos outros, né? Mas há um tempo atrás, nós navegávamos por essas plataformas e, irmãos, sabendo que golpistas e mentiras sempre existiu, mas parece que era a exceção, né? Em cada 20, 25 anúncios, alguma coisa assim, era possível a gente, né, sentir um cheiro de mentira, de golpe, de irregularidade. Eu não sei se você tem navegado por essas plataformas ultimamente, mas criou-se um padrão de mentira, de golpe, a ponto de você olhar 1, 2, 3, 4, 5 páginas, 5, 6, 10 anúncios, todos desenhados daquela forma, transmitindo para nós uma legalidade de que não, realmente é isso mesmo. Está se vendendo dessa forma, né, nesse preço realmente muito barato. Não, esse é um golpe. Mas se transformou o padrão. O que nós vemos, né, falando de forma geral e introdutória sobre essa realidade terrível que tem se transformado no normal. Seguir o padrão heterossexual não é simplesmente uma questão de respeitar a escolha ou, né, o que de repente a pessoa venha a preferir. Mas nós temos vivido dias em que viver esse padrão milenar hétero é a exceção. Tem sido a exceção. O que nós temos percebido e notado que não é que se trata de uma busca pelo respeito, quem não quer seguir isso. Se trata, na verdade, da intenção de que esse padrão que quebra com a realidade conservadora se transforme o novo modo de ser. E o anormal seja o quê? O continuar de uma forma conservadora. O ser irreverente, em todos os sentidos, o quebrar com padrões é o padrão hoje. Independente. Só estou elencando situações como um exemplo ilustrativo. O mundo vive uma crise moral. O mundo vive uma crise intelectual. Nunca tivemos tanta tecnologia, mas nós nunca tivemos tantas divergências. Nós nunca tivemos, irmãos, a quantidade de pessoas tão rasas como nós temos hoje. O acesso à informação está tão belo, de certa forma, tão acessível, tão possível e tão fácil. Mas, ao mesmo tempo, nunca tivemos tantas pessoas se propondo a ensinar algo cuja realidade não se trata de profundidade desse tamanho aqui, ó, pequititinho. E com isso, tantas divergências, com isso, tantas verdades sendo expostas como verdade. Eu fico assim, de certa forma, pensando dessa maneira, nós vemos que o que nós temos hoje é um bocado de pessoas propondo ser profissionais
isso até mesmo na questão de trabalho manual, mas o que nós temos, na verdade, é uma mediocridade de pensamento, de ação, e o profissionalismo capaz tem ficado cada vez mais para baixo. Eu fico assim, pasmo, vou usar essa palavra, né? Admirado, assim. Como que é possível, de repente, você apresentar a um médico um exame, e eu não me refiro a exames onde é possível olhar, né, e falar, olha, pelo que se percebe aqui, pode ser isso, pode ser aquilo, exames mais complexos, eu não me refiro a isso. Eu me refiro a exames que é possível ter o diagnóstico não pela interpretação de uma imagem ou de dados, né, complexos, mas uma tabela numérica. Uma tabela onde, pelos testes empíricos, já se sabe que de número tal a tal está normal, está tudo bem, está ok. Mas que de número tal a tal não está bom, está ruim, precisa de fazer isso ou aquilo. Aí, de repente, nós temos uma situação assim, apresentada, um médico olha e diz, não está bom, está errado, tem um problema. E você mostra o mesmo exame, medido por uma tabela definida, o outro olha e diz, né, está excelente, está tudo normal. Eu não estou querendo dizer que não há bons profissionais, por favor, só estou ilustrando de que nós vivemos um momento de crise, e eu vou continuar aqui para você entender que eu não estou pegando no pé da medicina de jeito nenhum, né? Quero que cada dia mais avance e se estabeleça através do que é empírico, do que é verdadeiro aqui na China, em qualquer lugar, debaixo da água, em cima da água, é isso que a gente precisa. Mas dando um exemplo de uma situação de crise intelectual que nós vivemos, né? O meu irmão está lá no Mato Grosso, né? Eu tenho vários familiares, e aí eu tenho conversado bastante, né? E dando um exemplo dessa situação. Uma roça lá, apresentou-se uma certa dificuldade com a cultura, né? Com o que se é cultivado, e aí é isso. O que é isso? Não está dando certo? Chama um técnico. Aí foi chamado o técnico foi lá, cortou, mostrou, tirou, falou, isso aqui é a doença tal nessa planta, de um fungo tal. A solução é o fungicida tal. Aí outro técnico, com as mesmas evidências, diz, eu tenho certeza que não é isso, que não é esse fungo, que não é essa doença. Aí você fica, meu Senhor. Um outro exemplo, e último exemplo, né? Para ilustrar o que vamos trabalhar nessa noite, ainda envolvendo o Mato Grosso, né? Eu tenho um tio que eu o ajudei, né, na compra de painéis solares para um projeto que ele tinha. Então, precisava funcionar um motor elétrico, e pesquisei e fiz vários orçamentos e cotações, né? Aqui a gente tem essa facilidade, lá na roça é tudo mais difícil, né? E eu ajudei dessa forma. E aí, né, por várias pesquisas, vários profissionais, falaram, para o funcionamento desse motor, precisa de tantas placas com essa potências ligadas dessa forma. Então, tá bom, comprou, o material chegou, aí precisou ser montado. Aí a montagem, né, já precisou de um profissional para configurar todos aqueles aparelhos. Ele conseguiu o professor da Universidade Federal, um professor de eletrônica, uau, maravilha, né? Aí o professor falou, se ligar todas essas placas aqui, vai queimar tudo esse sistema. E agora? Aí entra em contato com a empresa falou, não, o engenheiro diz que é assim que funciona, que essa é a capacidade que o motor precisa. Percebe, irmãos, o que eu estou querendo dizer? É que nós vivemos hoje uma crise intelectual. Nós vivemos uma crise moral e nós ficamos, né, em uma dificuldade porque nós temos, de repente, que ficar meio que ao reléu, meio que abandonados, né? Ou nós não temos um padrão de confiança da verdade. Nós ficamos meio que à mercê e na dependência de fontes não tão seguras, duvidosas, que às vezes se apresenta como 100% da verdade, da razão, e até que vem outro e nos faz entender que aquele está errado.
só que pode vir um terceiro e os dois daqui estão errados. Meu Senhor, e agora? Né? Mas eu estou falando tudo isso apenas para dizer que isso é uma realidade. Mas, irmãos, cá para nós, essas implicações diz respeito apenas a questões dessa vida. Né? Diz respeito a dar certo ou errado em coisas que, no final das contas, né, as consequências vão ser apenas num campo horizontal. Pode nos prejudicar, pode nos trazer danos, né, em alguma medida, em algum aspecto, mas o que nós vemos é o quê? É que tudo se resume a esta vida. A boa notícia é que sobre o assunto mais importante das nossas vidas, nós temos uma fonte segura. E o assunto mais importante das nossas vidas é sobre a eternidade. É sobre onde passarei a eternidade. Onde estarei após a morte. E sobre esse assunto, nós temos uma fonte verdadeira, fidedigna e segura, a palavra de Deus. Isso nos dá tranquilidade, isso nos dá segurança, e é isso que Pedro vai falar para nós a respeito da palavra de Deus. E esse é o assunto dessa noite. Né? A palavra de Deus que é luz para o nosso caminho. E eu gostaria de ler com os irmãos, 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 19 ao 22. No domingo passado paramos no versículo 18, hoje continuaremos aqui no 19. Né? Apenas para contextualizá-los, Pedro está falando sobre Jesus Cristo, Pedro está combatendo os falsos mestres, que está dizendo, Jesus Cristo não volta coisa nenhuma. Pedro está combatendo ensinamentos de fábulas, engenhosidade de coisa de mente vazia, né? E para falar a verdade, né, não é só uma questão humana engenhosa, é uma questão espiritual, satânica por trás de histórias fabulosas para desmoralizar e tentar destruir a palavra de Deus. E Pedro lança mão da verdade de que a palavra de Deus apresenta Jesus Cristo que um dia voltará. De que a palavra de Deus é segura. E aí o versículo 19 ele diz assim, além disso, temos a mensagem, eu vou ter que ler do 12, irmãos, porque o além disso diz respeito aos versículos anteriores, né? Diz assim, o 12, portanto, sempre lhes lembrarei estas coisas, embora já as saibam e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada, e é apropriado que, enquanto eu viver, continue a lembrá-los, pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que, em breve, partirei desta vida. Por isso, me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem destas coisas depois de minha partida. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse, este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que iluminam um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana.
Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Esse é o texto lido. Já oramos e vamos avançar nessa oportunidade. Né? O apóstolo Pedro, ele tem chamado a atenção dos seus leitores para a segurança da palavra de Deus. É isso que ele vem dizendo para nós. Nós não inventamos histórias engenhosas. Nós vimos, nós ouvimos. E além disso, ele diz, nós temos a mensagem que os profetas proclamaram. E essa mensagem é digna de confiança. O que Pedro trata aqui, irmãos, a doutrina da inspiração da palavra de Deus. Inspiração é um vocábulo grego cuja realidade é formada por dois vocábulos, né? Uma palavra grega com dois vocábulos, que o primeiro é tel, que é Deus, e o segundo, pneustos, que é sopro. Então, inspiração, tá? Teos pneusto, significa literalmente aquilo que é dado pelo sopro de Deus. Então, a palavra de Deus é inspirada, a palavra foi dada pelo sopro de Deus, ou seja, emanou de Deus, veio de Deus, né? Literalmente poderíamos dizer, é o hálito de Deus. A sua palavra vem de Deus. A Bíblia, ela é produto divino. Ela é o resultado da ação divina que conduz, tá? Que direciona, que usa homens a relatarem, a escreverem aquilo que Deus soprou. É isso que é a inspiração das Escrituras. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, no Antigo por parte dos judeus, no Novo por parte da igreja, há um senso, há um consenso de que essa palavra veio de Deus. Como eu não estou tratando a doutrina da inspiração dentro de uma perspectiva sistemática, nós não vamos olhar para o Antigo Testamento, todos os versículos, depois para o Novo, mas nós vamos falar da inspiração a partir do texto. Então eu não vou usar muitas referências, tá? Eu vou usar mais o texto aqui de 2 Pedro, mas alguns textos necessários para a gente entender isso, tá? O primeiro texto nós podemos destacar é 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 14 até o 17, nos diz o seguinte. Paulo está escrevendo para Timóteo, e ele diz assim, você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância, lhe foram anunciadas as sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Esse texto apresenta para nós que a palavra de Deus, que é inspirada, ela é útil, ela é proveitosa, é ela que nos faz perceber o que não está em ordem na nossa vida, é ela que ajusta na nossa vida aquilo que está torto, aquilo que não está aprumado, aquilo que não está correto, porque ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos instrui. E essa palavra é o que Deus usa para nos tornar capazes para toda boa obra. Ela nos mostra o caminho certo, irmãos, e nos torna capazes para essa boa obra. Aqui em 2 Pedro,
o apóstolo ressalta a confiabilidade dessa palavra. Quando ele diz, irmãos, além do que eu estou dizendo, além disso, além de ter estado com Jesus no Monte da Transfiguração, além de ter ouvido a voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, além disso, além dessa garantia, nós temos os profetas e as profecias. E elas são dignas de confiança. Pedro destaca a confiabilidade da palavra de Deus. Pedro diz que essa palavra é como lâmpada que ilumina um lugar escuro. Se tem uma coisa que na cidade é difícil de acontecer, é um lugar totalmente escuro, não é verdade? É difícil. A gente tem lâmpada de emergência, A gente tem vizinho que de repente você fala, pega um fio de lá, um negócio aqui, clareia aqui. Nós passamos por alguma dificuldade de escuro na cidade? Passamos, rápida e parcial. Eu não sei quantos lembram, acho que foi em 2009, não me recordo de verdade, que aconteceu uns problemas nas hidrelétricas lá para baixo, foi antes de 2009, tá? Mas enfim, deu um problema lá que acabou, em grande parte, não só de São Paulo, a América Latina sofreu um apagão. Foi geral aquilo. Eu lembro que eu estava no seminário Esperança, naquele dia, era um dia de aula, e acabou tudo, acabou a energia de trem, de metrô, acabou tudo. Não tinha, ali foi uma escuridão mesmo, porque não tinha uma lâmpada no poste. Então, deu trabalho para chegar em casa, pegando o ônibus, celular, sem sinal, acabou tudo. Mas, assim, na cidade nós não temos muito isso. É raro. Agora, no sítio, não, no sítio já é diferente. No sítio, à noite, você sai ali do contexto da casa, meu amigo, é um breu. Aquilo é uma escuridão. E Pedro vai falar da palavra do Senhor, foi lido hoje, propositadamente, na abertura do culto, o texto que fala que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminhar. É a palavra de Deus, Pedro diz, é confiante. Os profetas escreveram e essa palavra é como luz que clareia, é como lâmpada que clareia um lugar escuro. Eu gostaria de ilustrar essa realidade da seguinte forma. Eu vou acender uma luz nos tempos bíblicos, tá? Que luz não é a lâmpada, que é dita aqui, não é essa lâmpada fluorescente, não é essa lâmpada, hoje tem lâmpada de plasma, meu amigo. Eu vou acender uma lamparina aqui, que era o que era, se referia nos tempos antigos, no tempo de Jesus. A palavra do Senhor é essa lâmpada, tá? Eu vou permanecer com o microfone ligado, mas apaga essa luz aí, senão não faz sentido, Vai dar certo, tá? Um pouquinho de paciência. Ok. É isso que o texto está dizendo, eu não faço ideia como é que vai estar na internet, está tudo apagado aqui. Mas, irmãos, a palavra do Senhor é luz que ilumina um lugar escuro. Como eu disse, não tem como a gente ficar totalmente no escuro aqui, não é essa a ideia. Mas é através dessa luz que, se estivéssemos totalmente no escuro, nós seríamos capazes de enxergar os obstáculos. E não cair, e não tropeçar nesse degrau aqui, e saber que se eu continuar cegamente nessa direção, sem a luz, eu vou atropelar o Deus, mas com a luz, que à medida com que eu caminho, eu percebo, o Deus está aqui, deixa eu ir mais para cá. A luz para iluminar o caminho a qual trilhamos, é a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é o que nos dá direção para caminharmos seguros. Pode acender, Rodrigo. Deixa eu apagar totalmente aqui, para não ter dificuldades maiores, O que acontece aqui, irmãos? Pedro está falando da palavra de Deus e ele diz,
ela é de confiança. Ela é a luz que ilumina um caminho escuro, um lugar escuro. E em suma, vou destacar o que foi dito por um estudioso. Em suma, Pedro nos lembra que, enquanto formos peregrinos neste mundo, temos necessidade da doutrina dos profetas como uma luz orientadora, a qual, sendo extinta, nada mais podemos fazer senão vaguear em meio às trevas. Pois ele nos dissocia as profecias do Evangelho quando nos ensina que elas brilham para mostrar o caminho. Seu objetivo era apenas nos ensinar que todo o curso da nossa vida deve ser orientado pela palavra de Deus. Pois, de outro modo, seríamos envolvidos de todos os lados pelas trevas da ignorância. E o Senhor não se irradia sobre nós, exceto quando tomamos a palavra como nossa luz. É a palavra de Deus que ilumina o caminho. Quando Pedro fala da palavra de Deus como luz, é interessante o que ele diz ao afirmar o seguinte, olha, versículo 19, eu vou ler o versículo de novo, porque se eu falar no meio do versículo, é um versículo grande, né? Mas o 19, além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro. Preste atenção agora. Até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Sabe o que está sendo ensinado aqui, irmãos? Que a lâmpada da palavra de Deus vai nos conduzir pelas trevas até o momento em que o grande brilho da estrela da manhã nos alcance de forma completa. Sabe quem que é a estrela da manhã? Apocalipse capítulo 22, versículo 16, projeto para nós. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar essa mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi, o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. Ninguém verá Jesus a não ser pela luz da palavra de Deus. E essa palavra de Deus, Pedro está dizendo, é de confiança. Os profetas, as profecias, irmão, tem tanta coisa aqui, as profecias que é luz que nos conduzirá até que a estrela da manhã alcance as nossas vidas. O que diziam as profecias se não apontar-nos para Jesus? O que diz a palavra do Senhor, do começo ao fim, se não evidenciar e apontar Jesus como a luz do mundo, como aquele que traz sobre a ignorância humana o clarear da verdade libertadora. É isso que o apóstolo está dizendo para nós. E assim, não vou entrar nesse detalhe, mas quando a palavra brilhe a luz da estrela da manhã, a palavra no grego transliterada é fósforo. E não tem nada a ver com esse fósforo, mas é a ideia de que, o fósforo trouxe a ideia para nós, de que o fósforo é esse brilho que no meio das trevas proporciona luz. É Jesus que traz para nós, pela verdade da sua palavra, a luz do mundo. Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade. Eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim jamais estará em trevas. E o versículo 21, o que nos é dito? O processo da forma como Deus nos deu a sua palavra. Olha só, acima de tudo, saibam
que nenhuma profecia nas Escrituras, ela apareceu, ela surgiu do entendimento do profeta, da razão, da mente do profeta. As profecias não surgiu a partir do profeta. Ele diz também não foi, versículo 21, né? Eu li o 20 no lugar do 21, né? Não tem problema, vocês me ajudem aí. Eu li o 20, agora eu vou ler o 21. Nem de iniciativa humana, as profecias não surgem do entendimento do homem, do profeta, e nem da iniciativa dele. Mas o que aconteceu? Olha só, esses homens foram impulsionados, eles foram movidos, eles foram conduzidos pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Sabe qual que é a ideia aqui? A ideia é o que está lá em Atos capítulo 27, 15, que nós já leremos, é que os homens foram usados por Deus, eles foram influenciados, eles foram movidos, eles foram conduzidos para escrever o que foi soprado por Deus. Para a gente entender, olha a mesma palavra, exatamente a mesma palavra, que aparece aqui no versículo 21, para falar que esses homens foram impulsionados ou movidos, depende da tradução dessa mesma palavra, ela aparece aqui também, olha só. Atos 27, 15. Ok? Vou ler o 15, mas vai ser o 16, tá bom? O 15 é Paulo diante da grande tempestade, e aquele momento que o barco vai naufragar, e ele diz, como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. É esse versículo mesmo. Volta aí, isso. Qual que é a ideia e a mesma palavra que Pedro usa? Que o barco, na briga, né, contra o vento ali, para tentar colocar na direção que eles queriam, não foi possível. Então eles desistiram e deixaram que fossem levados pela tempestade. O barco foi agitado na direção a qual foi, porque o vento impulsionou naquela direção. Pedro usa a mesma palavra para dizer que Deus nos deu a sua palavra e para isso ele impulsionou pelo Espírito Santo esses homens na direção que ele quis. Esse é o ponto. Olha só, quando nós falamos disso, eu vou ler um pedaço de um artigo da revista do MacArthur, mas eu gostaria de ler 1 Coríntios 2:13, para falar que essa supervisão do Espírito Santo diz respeito a cada palavra escrita. Nos diz o seguinte, quando lhes dissemos isso, Paulo está falando aos coríntios, né, aos irmãos da cidade de Corinto, ele diz, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana. Irmãos, nós estamos ensinando, nós estamos falando, e Paulo diz, isso não vem de sabedoria, de raciocínio humano, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Paulo está dizendo aqui que cada palavra ensinada e dita neste livro foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a ideia. Deixe-me fazer a leitura aqui desse recorte, desse artigo. Nos diz assim, preste atenção. O Antigo Testamento é a revelação de Deus para nos mostrar, ou para mostrar ao homem o que é Deus, quem Ele é, o que tolera e o que não tolera, como Deus deseja santidade e pune o pecado. O Novo Testamento é Deus revelado por seu Filho, na vida de seu Filho, na mensagem de seu Filho, no entendimento da obra de seu Filho
e na culminação da vinda de seu Filho para estabelecer seu reino eterno. Em ambos os casos, Antigo e Novo Testamento, Deus falou. O que temos em mãos é, de fato, a palavra de Deus. Não é palavra do homem. Assim, os homens não são inspirados. A Escritura, sim. O que sai de Deus é a palavra de Deus. Os homens não são inspirados. A Escritura, sim. Deus soprou neles e eles escreveram. Palavra por palavra, o que Deus lhes inspirou. Isso vai além de ditado. Eles não ouviram simplesmente uma voz e escreveram de forma mecânica cada palavra. Não é isso. As palavras fluíram através de seus corações, almas, mentes, emoções e experiências. Mas o resultado que brotou de cada palavra é que é a palavra de Deus. De modo que Deus lhe soprou a mensagem, e eles foram conduzidos, impulsionados, levados pelo Espírito Santo. E eles disseram, e alguns deles escreveram, um processo miraculoso, sobrenatural, inexplicável, que produziu para nós a palavra de Deus. Deus, através do seu Espírito Santo, supervisionou todo o processo. Não foi o ditado, não foi através de criptografia, através de telepatia. Não, foi através de emoção, através do coração, da mente de cada autor humano, mas supervisionado pelo cuidado do Espírito Santo, para que fosse registrado aquilo que Deus quis registrar. Alguns, como Lucas, por exemplo, ele se deu o trabalho de fazer, de forma pessoal, uma pesquisa, qual que é a palavra que ele diz lá, de forma, não é audível, eu me esqueci, me intentei, ó amado Teófilo, para fazer esse tratado através de pesquisa. Lucas faz pesquisa através daquelas pessoas que foram curadas por Jesus. E o que ele apresenta é palavra de Deus, tanto quanto as que Paulo, sem condições de escrever, dita e Silvando anota as suas palavras. Deus cuidou de todo esse processo, e na escrita profunda do apóstolo Paulo, de um grego e uma gramática muito bem educada, porque ele era um homem culto, e de um escrito de Pedro, que era um pescador, de mais simplicidade, o resultado final, que é a perfeita palavra de Deus apresentada a nós. É isso que Pedro está defendendo. E aí, diante dessas verdades, para a gente caminhar, concluindo agora, não tem como eu não perguntar: como você tem se relacionado com a palavra de Deus? Como? Você tem lido? Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem decorado a palavra de Deus? Tivemos hoje a citação, do Salmo 1. Você tem meditado nessa palavra, decorado? Você tem estudado de forma a compreender o que Deus deixou registrado para você, para mim? Qual que é a forma como você tem lidado com a palavra? Quando você tira o tempo que você tira para estar em contato com essa poderosa e eterna palavra de Deus, como que você faz? Qual que é o método? Qual a maneira como você lida com a palavra de Deus? Deus nos deixou um livro.
Deus não nos deixou um vídeo de TikTok. Deus não nos deixou, né, um CD, um DVD. Deus nos deixou um livro. E o livro de Deus é a apresentação daquilo que Ele revelou-se a nós, de quem Ele é, de quem nós somos e qual é a sua vontade para as nossas vidas. É a verdade de Deus. Mas esse livro precisa ser estudado. Deixe-me fazer mais algumas perguntas. Se você ficar 10, 20, 30 dias sem contato com essa palavra, seria possível você perceber a falta que ela faz? Ou de repente, se você ficar esse período, você já não consegue mais perceber falta alguma? Como que está o seu relacionamento com essa palavra? Ler ou não ler, estudar ou não estudar, meditar ou não meditar, é indiferente para você? Tanto faz como tanto fez? Irmãos, Deus nos deixou um livro perfeito. O nosso tempo permite, logo na sequência nós leremos juntos de novo, uma só voz, 2 Timóteo 3,16. Mas eu termino nessa parte dizendo o seguinte: salvação só existe através da palavra de Deus. Talvez a sua necessidade hoje é de corrigir a sua vida e estar mais de frente com o que esse livro diz, mais obediente, mais entregue, permitindo Deus direcionar a sua vida pela verdade apresentada neste livro. Mas talvez a sua necessidade é de salvação, e a boa notícia é que Deus salva, e essa salvação é apresentada pela palavra de Deus. Olha, quer ver um elemento assim indispensável para uma pessoa receber salvação? É fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é crer no que Deus diz. Fé não é produto humano. Fé é consequência da ação de Deus. Mas como que Deus dá fé para nós? O que Romanos 10 vai nos dizer? 10:17, me fugiu a memória da referência. Assim a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Deus dá fé, fé que salva. Essa fé é mediante a palavra de Deus. Leia, creia, esteja diante deste livro. Vamos ler juntos 2 Timóteo 3,16. Vamos lá, uma só voz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Sabe do que mais eu e você precisamos? Da palavra de Deus. Sabe o que mais uma igreja precisa? Da palavra revelada de Deus. E permitir que essa palavra, que é luz, nos diga o caminho que devemos andar. Nós temos uma escolha. Direcionar as nossas vidas pelo que eu acho, pelo que eu sinto, pelo que eu quero, pelas minhas emoções, ou pelas minhas experiências, ou direcionar as nossas vidas pela confiabilidade da palavra que foi inspirada por Deus. É contigo. A escolha é sua. Sobre a minha vida, essa escolha é minha. Que você escolha seguir a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós te glorificamos, ó Deus, porque poderíamos estar perdidos
sem orientação alguma, mas o Senhor nos deixou tua palavra. O Senhor revelou-se por meio do texto sagrado. O Senhor revela a sua vontade para nós através da palavra escrita. Nos ajude a compreendê-la, a lê-la. Nos ajude a meditar na tua palavra e ser por ela direcionados. Que nesta igreja, cada oportunidade de ensino possa ser para ler, explicar e aplicar a poderosa palavra do Senhor. Nós oramos, nós pedimos e nós agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.